As duas pessoas se sentam em duas cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 2 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Eugênio Butti, um homem branco de cabelos escuros e curtos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja calça cinza escuro e camiseta de botões em tom azul claro. A segunda e última pessoa é Jamil Chad, um homem branco de cabelos grisalhos curtos rente à cabeça. Ele usa bigode também em tom grisalho. Traja calça caqui e camiseta de botões branca. Usa óculos retangulares de aro cinza. Eu tenho o privilégio até de estar com ele no mesmo Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog. Ele também faz parte do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, foi presidente da Radiobras entre 2003 e 2007, integra o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta e é superintendente de comunicação social da USP. O currículo é gigantesco, o Afonso Borges ia me matar aqui se eu fosse fazer ele inteiro e a gente não ia falar de democracia. E antes de passar a palavra para o Eugênio, eu queria dar ou pelo menos a gente tentar colocar num contexto internacional do qual é a situação da saúde da democracia hoje no mundo. E esses dados que eu vou colocar para vocês são dados de um instituto que chama VIDEM. É um instituto sueco, basicamente uma das grandes referências do estudo da democracia hoje no mundo. E o que ele diz? O último relatório deles. O nível de democracia desfrutado pelo cidadão global médio em 2022 caiu para os níveis de 1986. Os últimos 35 anos de avanços democráticos estão agora erradicados. O número de países em episódios de autocratização está aumentando rapidamente. De 13 em 2002 para 42 no final do ano passado. Há mais autocracias fechadas do que democracias liberais pela primeira vez em mais de 20 anos. Há mais autocracias fechadas que democracias liberais. A autocratização também está moldando um novo equilíbrio de poder. A dependência das democracias em relação às autocracias para o seu comércio dobrou nos últimos 30 anos. 72% da população mundial, 72% da população mundial, 5 bilhões e 700 milhões de pessoas, vivem agora em autocracias eleitorais ou fechadas. Só para vocês terem uma ideia, esse número era de 46% há 10 anos. Hoje, 44% da população mundial, 3 bilhões de pessoas, reside em autocracias eleitorais. Quem são elas? Índia, Nigéria, Paquistão, Rússia, Filipinas, Turquia, etc. As autocracias fechadas, com populações consideráveis, claro, inclui China, Irã, Vietnã, Mianmar, e esse tipo de regime hoje abriga 2 bilhões e 200 milhões de habitantes. Em contraste, Eugênio, 58 democracias eleitorais abrigam apenas 16% da população mundial. Somos nós, o Brasil. 58 democracias eleitorais. Agora, o que mais choca é que apenas 13% da população mundial, 13% da população mundial vive em uma democracia liberal. Ou seja, é uma realidade para uma minoria do planeta. E aí eu te lanço a pergunta, Eugênio. E aí? Boa tarde, gente. Eu, como sempre, quero agradecer de coração caloroso Afonso Borges. Eu preciso agradecer Sérgio Abranches, que está aqui. Tenho que agradecer a essa figura singular, brilhante, que é esse jornalista de uma projeção incrível, Jamil Chad. E, especialmente, eu preciso agradecer a cada um e cada uma de vocês aqui. É uma honra enorme para mim poder falar com vocês. E quem é professor como eu sabe da verdade que tem nisso. A nossa vida adquire sentido
quando a gente consegue conversar. Senão, a gente é por isolamento e o nosso projeto não se realiza. Vocês me fazem um bem incrível de vir aqui me escutar. Muito obrigado. E eu vou responder, então, sem responder a pergunta do Jamil, que é, e aí? Eu começo lembrando que esses anos no Brasil, eu tenho sentido que as pessoas imaginam que a democracia cai do céu, ou brota do chão, como se fosse uma planta. Mas democracia é resultado de trabalho, e de trabalho difícil de ser feito, trabalhos sucessivos. Ontem mesmo o Sérgio lembrava aqui que regulamentos, marcos legais, eleitorais, eles precisam amadurecer por algumas eleições, até que a gente consiga apreender o sentido que eles têm. Parece uma coisa engraçada, mas a institucionalização da vida social revela o seu sentido depois que os seres humanos conseguem elaborá-la e colocá-la em prática. A gente aprende com as legislações que a gente faz a posteriori. É incrível. E essa trabalheira que a democracia dá para existir não é percebida. Muitas vezes eu noto, conversando com pessoas, com amigos, com amigas, o entendimento dos meus alunos, que a democracia é a vontade da maioria. Não é a vontade da maioria. Em parte, a democracia é o cumprimento da vontade da maioria, mas isso não define a democracia. Há muito mais trabalho do que isso na democracia. Vontade da maioria, nós podemos dizer que havia no Terceiro Reich, no nazismo, na Alemanha. O totalitarismo contava e contou com o apoio da maioria das massas. É difícil aquilatar, é difícil a gente ter uma medição confiável, mas em algum momento, certamente, isso se deu. E por que é difícil ter uma medição confiável? Porque uma das características dos regimes autoritários, e especialmente daqueles considerados totalitários, é a adulteração e a falsificação de todo tipo de aferição da vontade popular. Então nós não temos esses dados. Mas em muitos momentos é possível presumir que as maiorias apoiavam. Quando uma massa, numa situação de conturbação, decide linchar uma pessoa, e não nos esqueçamos disso, esse linchamento é decidido pela maioria que está ali. Maioria não é democracia. Não basta a gente ir votar e não basta o processo ser íntegro, confiável, para que a gente tenha democracia. A democracia é a vontade da maioria, combinada com o respeito aos direitos das minorias e o respeito à dignidade humana, às garantias individuais. Senão nós não temos democracia. Mas isso é uma noção muito elementar. A Grécia tem sido um exemplo de democracia ao longo da história. Ali que se começou a pensar o que era democracia. Monarquia, oligarquia, tem várias figuras que os gregos pensaram. E, em alguns casos, eles até pensavam a democracia como uma forma caída de regime político, mas ainda assim, a democracia em Atenas, ela dura, no seu auge, coisa de 30 anos. Não é muito mais do que isso. E era uma democracia, nós sabemos, era uma democracia
muito limitada. Vocês sabem, democracia, tem alguns estudantes aqui, eu gosto de lembrar, cracia e demo, poder do povo. Mas o que era essa democracia em Atenas? Era uma espécie de reunião de condomínio. Quem participava da democracia, das assembleias, eram os homens proprietários, tiranos domésticos, que mandavam nos seus domínios sem que ninguém pudesse contestar o seu poder. As mulheres não tinham vez aí, estrangeiros não tinham vez, pessoas mais jovens não tinham vez, trabalhadores pobres também não, escravos também não. Eram regimes que se assemelhavam ao que hoje nós temos com uma reunião de condomínio. A Assembleia que vota pela morte de Sócrates tinha 500 e poucas pessoas. E era isso a democracia de Atenas, era desse tamanho. Eu digo isso não para que vocês se fixem nos números, mas para que vocês fixem o seguinte: isso é um caso remoto, que inspira a construção da democracia do nosso tempo. Inspira. Aquela democracia era trabalhosa, ela não é um dado da natureza. Ela é construída. E as nossas democracias são construções sociais, que os dados do Jamil mostram com toda clareza, construções sociais que correm um perigo horroroso. Assim como os dados do Videm, que ele trouxe para cá, há outras instituições que medem a qualidade da democracia, a qualidade da liberdade, e todas convergem para conclusões preocupantes. As democracias perdem terreno, perdem vigor, perdem qualidade. Alguns dizem, nós salvamos a democracia no Brasil por causa de um resultado eleitoral recente. Na minha modestíssima opinião, foi um resultado importante, mas está longe de ser um evento que sozinho assegure a preservação da democracia. Nós temos aqui um desafio muito complexo para enfrentar e teremos esse mesmo desafio em vários países que nós estamos acompanhando, com os quais nós temos relação. Pois bem, eu tenho trabalhado muito a ideia da relação entre democracia e informação, democracia e comunicação, e, de alguma forma, democracia e verdade factual. Eu gostaria de falar um pouco disso hoje para vocês, mas com essa minha primeira resposta eu devolvo a palavra para o Jamil, mas não sem antes lembrar uma coisa. Nós escutamos aqui os aplausos da mesa do Evandro, uma figura carismática, cativante, fascinante, que está falando ali do lado, e disse para mim ontem, falando, Eugênio, nós devíamos juntar as plateias, porque nós vamos falar da mesma coisa. Você vai falar de democracia e eu vou falar de ficção, e é a mesma coisa. Eu achei o máximo, porque sim, a democracia é uma ficção, é uma construção da nossa imaginação, é uma construção coletiva de algo que a gente deseja que seja, sim. Só que a democracia é uma ficção que a gente faz acontecer. E isso que a diferencia. Mas se nós não fizermos, ela não acontece. Perfeito, Eugênio. E justamente sobre essa questão da comunicação, que eu quero te fazer uma provocação, mas eu vou te contar uma historinha. No auge da pandemia, por algum erro de comunicação, me incluíram num grupo de Zap dos multimilionários paulistanos. Eu acho que é porque eu tenho conta na Suíça, entendeu? Porque falar, só pode ser, né? O cara tem conta na Suíça, vamos colocar ele para dentro do grupo. Enfim, não preciso te explicar. E aí, quando eu percebi quem eram as pessoas, eu fiquei quietinho, né? Vamos ver como é que eles... Repórter. Exato.
como eles falam, quem são, como se reproduzem, né? Aquela coisa toda. Quem são aquelas pessoas? E aí, algo muito incrível aconteceu. Um deles escreveu: a pandemia acabou. Isso no auge, né? Aquela coisa. A pandemia acabou. Está provado que a cloroquina funciona. Santinhos, bandeiras do Brasil, a gente conhece, né? E aquilo ali, tudo preenchido de festa. Todos ali respondiam: que coisa boa! Todos senhores, todos homens brancos senhores, né? Todos comemorando. E naquele momento eu pensei: caramba, esse pessoal vai morrer. Eu tenho que entrar nessa conversa. 2 dias antes, o CDC, que é o Center for Disease Control, nos Estados Unidos, nem o outro C é de comunista, né? São, Center for Disease Control, colocou uma carta dizendo às instituições de ensino: não invistam mais em cloroquina. Não funciona. Não é vamos pesquisar mais. Não. Parem de gastar dinheiro com isso, não funciona. Peguei aquela carta e coloquei no grupo. Falou: infelizmente, ninguém torce para um remédio não funcionar, né? Infelizmente, o CDC está dizendo que não funciona. Primeira reação: quem disse que essa carta é verdadeira? Né? Tem razão. Aí eu fui no site, peguei o link do site e coloquei o site. E a seguinte resposta foi: cuidado, os chineses têm hackeado os sites americanos. Aí eu pensei: perdemos. Perdemos. Aquela mensagem inicial, sem fonte alguma, tinha mais credibilidade que uma carta da NASA, das instituições de controle de doença no mundo. Estou fazendo essa provocação pelo seguinte: e aí, com relação à democracia, a desinformação, que a gente sabe que é uma estratégia de poder, como ela vai ser, como essa democracia pode sobreviver a essa questão da desinformação? O exemplo é perfeito e mostra 2 coisas, né, que nós devemos reter aqui. Uma, que Jamil tem conta na Suíça. Isso é um dado ultra relevante. Sabe que eu tenho, Maria Paula, minha mulher está aqui, nós temos uma filha que mora na Suíça há 5 anos. Mas ela foi para lá com uma condição. Eu falei: nunca me abra uma conta na Suíça. E ela nunca me contou que abriu. Não sei como ela vive lá. Mas Jamil tem conta da Suíça. O segundo dado importantíssimo que isso nos mostra é que Jamil é um grande repórter. Ele não cometeu nenhum ato ilegal. E repórteres não praticam atos ilegais, não cometem ilegalidades. Ele foi posto no grupo por algum equívoco, infelizmente, porque eu gostaria muito que ele fosse multimilionário. Eu também. Foi colocado no grupo por engano e ficou lá para observar. Isso é algo, eu poderia conversar com vocês muito sobre isso. Esse instinto, esse talento, e ele esbanja esse talento, é uma marca do jornalista. O jornalista é essa figura essencial. Sem o jornalista, sem a figura essencial do jornalista, nós não teríamos democracia desde o século XVIII. Eu gostaria de falar um pouco ainda sobre isso. E o jornalista apura os fatos, entende os fatos, ou às vezes entende parcialmente os fatos, mas compartilha esses fatos com seus interlocutores, com seus semelhantes, com seus pares, com seus concidadãos. Essa característica, eu diria, é imprescindível para que a gente tenha democracia. Agora, o que fazer quando as pessoas começam a acreditar em falsidades? Há muito a dizer sobre isso. Eu tenho vários amigos que se aferraram com
devoção à ideia de que a cloroquina, a hidroxicloroquina ou a ivermectina seriam prevenções ou mesmo caminho de cura para a pandemia. Não apareceu nenhuma evidência comprovada nesse sentido. E as pessoas reagiam assim: ah, mas a mídia é orientada para prejudicar o presidente da República. E fizeram uma associação imaginária, uma construção, que se a cloroquina desse certo, era uma aposta, seria eleitoralmente positivo para o presidente da República. E isso politiza a questão da saúde, num universo de desinformação. Sobre isso eu queria falar um pouco. Um universo de desinformação. Porque não devia ser uma questão passional. Se a hidroxicloroquina funciona, a cloroquina funciona, a ivermectina. Não é uma questão de fla-flu, de disputa. É apenas um caminho da ciência. E mesmo a ciência é muito precária, mas é a ciência que a gente consegue fazer hoje. E que encontrou as vacinas e que deu o resultado que a gente debelou a pandemia assim. Foi com máscara, foi com vacina, são fatos. Em alguns lugares com restrição de concentração de muita gente, foi isso. Poderia ter sido hidroxicloroquina, não teria problema nenhum se fosse, seria até bom, mas e não é que vejam bem, não é que a vacina seja de esquerda, embora dissessem que a vacina tinha um chip chinês que ficava na pessoa. Eu vi vídeo na internet, eu fiquei impressionado. Eu, que estudo isso, pesquiso, não hidroxicloroquina, mas a informação. Tinha uma de uma mulher que punha uma moeda no braço e a moeda grudava. Eu fiquei impressionado. Falei, nossa, que coisa convincente. Dinheiro não gruda em mim, cara. Hã? Dinheiro não gruda em mim. Né, deveria grudar. O dinheiro, a moeda ficava grudada. Bom, eu quero voltar aqui a uma pensadora, alguns de vocês conhecem, chamada Hannah Arendt, uma filósofa judia alemã, que morreu em 1975, nasceu em 1901, salvo engano, e na guerra, Segunda Guerra, ela passou um pedaço muito ruim. Ela foge para a França, da França ela precisa fugir para a Espanha, e na divisa entre Espanha e Portugal ela consegue uma saída e por Portugal ela sai da Europa, chega nos Estados Unidos, se naturaliza. Ela foi perseguida, como muitos judeus. E foi uma filósofa da maior influência no nosso tempo. Nós temos alguns brasileiros que entendem muito de Hannah Arendt, como Celso Laffer, como Heloísa Starling e outras pessoas. Então, Hannah Arendt pensou sobre esse assunto, ela dá uma entrevista no fim da vida e disse o seguinte, e para isso eu chamo a atenção de vocês aqui. Ela disse o seguinte, numa entrevista: quando muita gente começa a mentir, o maior risco não é que as pessoas acreditem nas mentiras. Esse é um risco. Mas o maior risco é que as pessoas não acreditem em mais nada, em mais ninguém. E isso que ela disse nessa entrevista começa a acontecer um pouco conosco. Eu sempre associo essa frase dela a uma frase atribuída a George Bernard Shaw. Essa frase eu não li, essa frase eu vi num filme, e ela é mais ou menos a seguinte: o maior castigo do mentiroso não é o fato de que as pessoas deixarão de acreditar nele, mas é que ele não vai acreditar em mais ninguém.
E isso tem a ver um pouco com a rede das mentiras, das intrigas, que corroem a capacidade que nós temos de acreditar naquilo que seja verificável. Veja bem, não é como acreditar com fé, que são coisas diferentes. Acreditar no relato factual comprovado, no qual a gente possa ter apoio para deliberar sobre o nosso destino ou sobre os destinos comuns da nossa gente, do nosso povo, da nossa cidade, da nossa escola. Por algum motivo, o nível de desinformação chegou num patamar que a gente perdeu a capacidade de acreditar nos fatos. A gente perdeu a capacidade de diferenciar o que é relato e o que é opinião. Prestem atenção. Às vezes, uma pessoa com uma crendice acha que essa sua crendice tem a mesma grandeza, o mesmo patamar, o mesmo estatuto de uma pesquisa ultra complexa, desenvolvida ao longo de anos, que chegou a um resultado compreensível. Eu tenho um episódio que aconteceu com um grande médico de São Paulo, amigo meu, médico nosso lá da USP, que contou que no consultório dele, um senhor afirmou que estava tomando ivermectina todo mês. E esse médico disse para ele, olha, tudo bem, tem muita gente fazendo isso, mas no seu caso, pode ter um efeito no fígado, você deveria prestar atenção nisso aí. E não tem nenhuma comprovação de que a ivermectina faça essa prevenção. Aqui não importa saber se a ivermectina é de esquerda ou de direita, porque ela não é de esquerda ou de direita. Mas aí, essa pessoa respondeu para ele da seguinte forma, falou, ah, doutor, isso é a sua opinião. O que isso nos mostra? Que para ele, uma opinião é igual a uma verificação. Ou que um fato é igual a uma impressão, a uma sensação. Isso revela um grau em que a sociedade não acredita em mais ninguém, não acredita em mais nada, porque perdeu os dispositivos mentais de fazer as diferenciações, perdeu as ferramentas com as quais o pensamento consegue distinguir uma coisa da outra. E aí nós estamos nesse ponto que Hannah Arendt falou. A gente não acredita em mais nada e em mais ninguém, porque a desinformação triunfou. Nesse ponto, a democracia se torna impossível. Isso eu posso mostrar depois. Mas nesse ponto, a democracia se torna impossível, inviável, impraticável. Eugênio, justamente sobre esse ponto, e depois, essa é a minha última pergunta, e depois eu vou abrir para o público, mas tem aquela ideia de que no dia da votação, no dia de uma eleição, a pessoa vai às urnas em pleno controle da sua consciência. Eu acho que é uma base que a gente tem que entender para que a decisão do voto seja compreendida. Agora, se esse é o contexto que você está dizendo, da desinformação, da incapacidade de ver o que é o fato, a democracia foi então hackeada? Essa expressão, democracia hackeada, tem aparecido muito. Eu gosto do uso que um historiador israelense, vocês vão conhecer, o Yuval Harari, fez da palavra hackeado. Ele disse que as máquinas hackearam o nosso sistema operacional. O nosso sistema operacional é a linguagem
E hackear significa entrar dentro da linguagem, fazer uso da linguagem com direções que a linguagem não previa. A ideia de democracia hackeada é muito pertinente hoje. Os processos decisórios da democracia teriam sido capturados por forças estranhas à democracia e, não raro, forças que se contrapõem à democracia, que querem destruir a democracia. Mas essas forças entram nos circuitos dos processos decisórios. O que eu quero dizer com isso? Não fiquem aflitos. Eu tenho um problema, às vezes, eu leio os textos do Jamil, eu fico encantado, porque ele escreve com clareza total. Ele vai num caminho que a gente vai acompanhando a cada etapa, não consegue parar de ler. As cartas que você e a Juliana publicaram são exemplares nesse sentido. Eu, às vezes, gente, eu estou escrevendo e eu mesmo olho e falo, mas isso é incompreensível. E isso é um fantasma na minha vida. E às vezes eu estou falando, eu falo, mas eu estou num grau de abstração muito absurdo, não é compreensível. Então eu pego e comento circuito dos processos decisórios. O que isso quer dizer? A democracia toma decisões. As eleições são um dos ritos dessas decisões. Mediações no parlamento, fundamental. Os deputados são eleitos e ficam lá discutindo para chegar em certos acordos, para viabilizar a aprovação de leis, para aprovar encaminhamentos, processos de investigação, CPIs. Precisam conversar. Isso é parte do processo decisório de uma democracia. O jeito que a justiça funciona, o advogado, o promotor, o juiz, o perito, eles caminham com etapas num processo judicial que envolve tomada de decisão. Numa democracia, isso é democrático e constitui processos decisórios. Por definição, uma democracia que decide é uma democracia que se fortalece. Quanto mais uma democracia decide, quanto mais ela implementa as suas decisões, quanto mais tempo de fluxo ela tem no mundo, na vida, no lugar, mais ela ganha força, mais ela ganha legitimidade, mais ela se torna tradição, o que estava sendo falado aqui na mesa anterior. Ela passa a fazer parte da nossa tradição, do nosso jeito de ser. No entanto, quando ela é hackeada, e isso está acontecendo conosco, ela começa a decidir contra si mesma. Algumas das formas autoritárias que o Jamil apontou aqui são formas autoritárias que foram gestadas de dentro da democracia. Foram produzidas dentro da democracia. E a democracia produziu o seu próprio algoz, aquele que vai degolá-la na próxima curva. Isso se deu como no nosso tempo? Em parte com a apropriação indevida do fluxo da informação. A industrialização da construção de mentiras de alto poder de contágio, que vão se disseminando e culminam em decisões que derrotam a democracia. Uma decisão da maioria que decidisse o fim da democracia não é democrática, mesmo quando seja apoiada pela maioria. Isso é difícil de entender, mas é isso o nosso risco. Tem casos conhecidos, como o Cambridge Analytica, que o escândalo, mas o fato é que o Reino Unido toma uma decisão em relação à União Europeia que é sabidamente prejudicial ao Reino Unido. E a maioria decide isso. E agora, um trabalhão para reverter essas coisas. Pois bem, hackear a democracia foi algo possível pela aliança de forças poderosas, que são contrárias à democracia, com tecnologias também poderosas, que não funcionam pelo pensamento, mas funcionam pelo que é
passional ou pelo que é pulsional. Fluxos de mensagens que não pensam, imediatas, que não admitem a mediação do pensamento. Essa aliança produziu o hackeamento da democracia, e a democracia abriga como se ela fosse uma espécie de útero do seu próprio destruidor. E isso é um dado apavorante, mas muitos desses dados que o Jamil trouxe refletem isso que eu estou descrevendo aqui. Perfeito. Vamos abrir, se alguém tem alguma pergunta, aqui na frente, e o senhor aqui. Eugênio, obrigada. Obrigada por sempre superar as expectativas. Eu vou tentar fazer duas perguntas em uma. Até que ponto essa mistura do fato com o relato, com a opinião, não é algo que sempre existiu no ser humano? Você trouxe um exemplo da medicina para mostrar isso. E existe um bordão na medicina que é muito anterior à ivermectina, por exemplo. Pegar uma segunda opinião. E esse mesmo ser humano que quer pegar uma segunda opinião está criando a inteligência artificial. De que maneira que a democracia vai conseguir sobreviver a isso? Ao ser humano e ao que tudo ele vem fazendo? Olha, eu agradeço a sua pergunta, que é excelente, e é um drama mesmo, faz parte de preocupações grandes, difíceis que eu trago, comparece a muitos momentos do pensamento, e eu poderia começar a comentar essa pergunta, sem dar uma resposta, mas comentar pelo seguinte: a mentira sempre esteve presente na linguagem. Isso é bom termos em mente. A mentira é tão antiga quanto a linguagem. No momento em que o humano fala, ele mente. Em algum ângulo existe uma mentira. Quando nos olhamos no espelho, a gente mente. Em algum momento ali, a gente conta uma mentira com os nossos olhos, para nós mesmos. E alguns dizem até que a mentira está na natureza. Quando os animais aprendem formas de se esconder, de se camuflar e enganar os predadores. Eu não chamaria isso de mentira, mas podemos chamar. Mentira sempre esteve aí. Mentira também sempre esteve na política. Não há política sem que alguma vez algum líder conte uma mentira. E pior, às vezes a mentira é justa. Eu sempre dou um exemplo. Se eu fosse Churchill, na Segunda Guerra, estivesse preparando o desembarque das tropas aliadas na costa da Normandia, e aparecesse um repórter na minha frente, fosse um grande repórter, fosse o Jamil Chad, perguntasse: Churchill, é verdade que vocês estão preparando o desembarque da Normandia? Na hora, eu diria: imagina, rapaz, você está mal informado. Eu não posso dizer a verdade. Não posso dizer a verdade. Se eu disser a verdade, eu traio a minha pátria. Porque essa verdade irá para o meu inimigo. Eu tenho que mentir. E a mentira é justa. E a política está cheia dessas. Existem também as mentiras perversas, inaceitáveis, asquerosas. A gente sabe disso. Mas assim, nós não podemos satanizar o expediente da mentira. Faz parte, faz parte. O que acontece hoje de diferente eu estou falando muito, mas assim, o que acontece hoje de diferente é a escala. Nós estamos tratando com ferramentas de manipulação que alcançam bilhões, e eu não estou exagerando.
em questão de horas. Isso nós não conhecíamos. Isso não fazia parte dos nossos cenários habituais. Não existia. E outra coisa, a escala e a industrialização, que eu chamo de superindústria. Isso é industrializado. Isso não é um expediente de um político. Isso é o capital agindo direto na veia por mecanismos ultra dissimulados e difíceis de perceber, mas então isso dá uma outra escala e um outro nível de potência da intenção. Aí a democracia pode ser destruída. E não é por acaso que nós estamos regredindo nos indicadores da democracia. Nós poderemos estar... As pessoas falam que eu sou pessimista. Não é pessimismo. Gente, essa Fli Araxá é uma ode ao otimismo, à esperança. Nós que estamos aqui acreditamos em cada par de olhos que nós vemos. Nós acreditamos que isso pode mudar, que isso pode virar, que isso pode ser melhor. Não é pessimismo que me leva a dizer que nós poderemos estar vivendo em regimes autoritários, se não trabalharmos direito. E é isso que a gente já vê em outros países, é isso que vem sendo ensaiado aqui no Brasil, em capítulos terríveis, mas nós precisamos ter esse alerta no nosso horizonte. Perfeito. Uma pergunta aqui, e se alguém tiver mais uma pergunta, que a gente está quase chegando no final. 1, 2, podemos pegar 3? E aí, gente. 1, 2, 3. Boa tarde. Nós estamos nesse ano de 2023, estamos acompanhando aí as análises, né, sobre as manifestações de 2013. Eu gostaria de ouvi-los sobre... gostaria de ouvir a sua análise sobre essas manifestações, sobre o que se fez sobre estas manifestações a partir de 2013 e o tema sobre o qual, né, você está discutindo aqui hoje, que é a questão da democracia e o direito à verdade. Segunda pergunta aqui e a terceira lá. Quando o senhor citou a respeito... Bem próximo. Só falar próximo. A respeito de 13% da população mundial vive sob uma democracia liberal. Aí o senhor incluiu o Brasil. Quer dizer, quando se inclui o Brasil, Não, esse não inclui. Nós, nessa classificação, a gente estaria na democracia eleitoral, que é uma outra classificação. Tá. Então, porque, na verdade, o Brasil se fala em democracia, mas não é a mesma coisa para todos os cidadãos brasileiros. No máximo, a gente teria uma democracia degradê. Entendeu? No máximo, seria uma democracia degradê. Me preocupa isso, porque esse conceito se estende à questão da tortura nunca mais. Será que a tortura política caiu no Brasil? A ação do Estado sobre o mais pobre, a gente sabe como é feito a ação do Estado, entendeu? O próprio Código Penal não é uma forma de repressão política? Essa é uma pergunta. A segunda questão é um termo que é usado, a questão de opinião. Opinião, ela tem que estar embasada numa evidência científica. Não existe opinião por opinião. Se não está embasada em evidência científica, não vale como opinião, mas aí é só uma opinião. Prevalece sempre a evidência científica aplicada ao mundo real, porque a evidência científica é trabalho e resultado de laboratório. Não é uma questão do mundo real. Por isso que precisa de trabalho de validação e, às vezes, depois de décadas, aquilo que se era uma melhor resposta para resolver um determinado problema, deixa de ser por causa da experiência empírica. A outra questão que foi assim, tocado de leve é a relação à expressão inteligência artificial. Eu tenho muito receio do uso desse termo, porque eu acho que a indústria de tecnologia, como sempre, o senhor tocou nisso, ela está nos vendendo chuchu com sabor artificial de frango assado. Essa história de inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado. A máquina, ela não... Se você comparar o funcionamento interno de qualquer máquina, por mais sofisticada que ela seja, ela não existe, assim, termos de você colocar ao lado
o funcionamento biológico, a biologia do cérebro humano. Não existe, não existe. É uma quinquilharia, de fato, e a gente tem que trabalhar mais esse conceito. Muito obrigado. E a terceira, última pergunta, ali no fundo. Boa tarde. Só mudando um pouquinho, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da reforma tributária que está sendo implementada agora. Você acha justo, direito? É possível? Obrigado. 2013, inteligência artificial, reforma tributária. Olha, sobre 2013, não é maldade o que eu vou dizer, mas eu escrevi um livro. E está ali. Eu observei algo que me chamou muita atenção, que as alterações trazidas por 2013, elas estão muito na forma, também estão no conteúdo, mas a forma política se alterou, e a forma das manifestações se alterou. E eu escrevi algumas coisas a respeito, é uma análise que eu não vou conseguir fazer agora, mas é algo que me parece seria interessante aprofundar um pouco. Então eu fiz essa proposta. E eu paro aqui com a minha resposta sobre isso, tudo bem? Sobre democracia, eu diria o seguinte: a pesquisa que o Jamil citou, ela faz uma classificação das democracias. Quando ela diz democracia eleitoral, ela está dizendo, aqui pelo menos tem eleição, tem alguma alternância de poder, mas sim, muita gente no Brasil, a maioria da população, talvez não se beneficie da democracia. A democracia não é material para essas pessoas, isso é um problema grave da nossa democracia. Fica aí. Sobre opinião, eu estou parcialmente em acordo com a sua proposição. Sim, uma opinião, nos dizeres da Hannah Arendt, ela precisa estar embasada nos fatos. E ela diz que se isso não acontece, a liberdade de opinião é uma farsa. Não é a opinião que é uma farsa, a própria liberdade é uma farsa. É uma encenação, porque não há liberdade se você perde de vista os fatos. Mas veja só, a ciência é um caminho, mas eu posso ser um artista. E a minha verdade, ela não está baseada na ciência. E ela é uma verdade, ela é uma opinião. O julgamento estético é uma opinião e não tem base na ciência. E se tiver base na ciência, morreu. Não pode ter base. A filosofia não é ciência. Ela não existe uma filosofia da ciência, mas a filosofia trabalha de outras formas, que não o método científico. E também nos conduz a certas opiniões. E isso tudo está dentro, tá? Não é só a ciência. Aliás, nós temos o dever de criticar a ciência, que é... Pois bem, eu acrescentaria uma outra coisa, sobre a reforma tributária. Não faço a menor ideia. Assim, eu torço para que dê certo. Eu confio muito nas pessoas que estão trabalhando nisso. Conheço o trabalho do Bernard Api, do ministro Fernando Haddad, sei como essas pessoas trabalham, tenho muita confiança nelas, mas não tenho domínio para arriscar qualquer parecer a respeito, não posso. Por fim, eu gostaria de dizer uma coisa. Quando eu falo de verdade aqui, eu estou falando do que Hannah Arendt, essa mesma filósofa, chamou de verdade factual. Ou seja, aquela que expressa os acontecimentos com um grau mínimo de precisão que nos permita tomar aquela formulação como verdadeira. Existem muitas questões filosóficas aí, mas isso não importa. É um fato que estamos nós aqui agora reunidos, 3 horas da tarde, já tenho que parar de falar, e somos
um X número de pessoas. Isso é um fato, não importa a versão que se faça. E nós dependemos dos fatos para ter a verdade factual que nos abasteça de informação confiável para que tomemos decisões sobre os nossos destinos comuns. Mas há outras formas de verdade. Há a verdade religiosa, por exemplo, que tem por base não a razão, mas a fé. É um outro tipo de coisa. Tem o seu lugar. Tem a sua legítima existência. Afeta a vida das pessoas. É elogiável em muitos sentidos. Mas não é dessa verdade que eu estou falando. Existe a verdade da filosofia, que é um eterno debate. A metafísica, o ser, etc, etc, etc. Também não é dessa verdade que eu estou falando. Eu falo pura e simplesmente da verdade dos fatos. Nietzsche disse, certa vez, e isso foi publicado numa obra póstuma, que fatos não existem, só existem versões. Essa frase é muito repetida, mas a primeira parte dessa frase é esquecida. Ele diz, contra o positivismo, eu afirmo que fatos não existem, só existem versões. Porque o positivismo vivia de querer fazer passar uma versão como sendo um fato. E aí eu não aceito. Mas até Nietzsche sabia que os fatos existem. Os gregos sabiam que os fatos existem. Maquiavel sabia que os fatos existem. Hannah Arendt sabe que os fatos existem. E nós sabemos, com o episódio da pandemia, que os fatos existem e que a negligência aos fatos mata. Nós sabemos disso. Então, essa é a verdade a que a política nos impele, que a política exige de nós, e essa é a verdade factual com a qual nós construímos a democracia. Eugênio, em fevereiro de 2019, no intervalo do Super Bowl, praticamente depois da Copa do Mundo, o evento mais importante na televisão, o Washington Post colocou um comercial histórico que dizia: a democracia morre no escuro. E completava a publicidade dizendo: saber nos mantém livres. 2019. Eu estou convencido que a democracia pode morrer também, em plena luz do dia e diante de todos nós. A democracia morre no escuro, morre em plena luz do dia, ela morre e pode ser assassinada. Num beco de uma rua, na rachadura de uma barragem, num barulho de uma serra numa floresta, na falta de um leito, no envelope com dinheiro ou no medo de andar de mãos dadas com quem a gente quiser. E é nosso papel permitir que ela sobreviva. E você nos permite pensar nessa sobrevivência todos os dias. Muito obrigado.